Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os nossos amados irmãos que nos acompanham aqui pelo canal da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e também pelo canal PRPC Joás Luciano Almeida. Que Deus abençoe aos queridos irmãos e esteja Ele mesmo iluminando nossas mentes e corações para que nós possamos não apenas compreender a palavra de Deus, mas que nós possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido das Sagradas Escrituras. Meus queridos, eu quero convidar você, se ainda não está inscrito no canal da igreja, que você possa se inscrever aqui no canal da Igreja Presbiteriana do Brasil em Vitória de Santo Antão e clica aí no sininho para você receber também as notificações. Faça o mesmo com relação ao nosso canal PRPC Joás Luciano Almeida. Clique no sininho e receba as notificações. No mais, vamos ler as Sagradas Escrituras, o texto que se encontra em Êxodo, capítulo 20, nós leremos do versículo 1 ao versículo 17. Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, nos diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado pela tua palavra que acabamos de ler, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento para que venhamos não apenas entender as Escrituras, a tua palavra, a tua lei, mas que nós possamos viver de acordo com os ensinos das Santas Escrituras para a glória do teu nome. É o que nós rogamos a ti agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós estamos estudando o caderno 1 de Verdades Essenciais da Fé Cristã, onde é o primeiro caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R.C. Sproul, da Casa Editora Presbiteriana, ou Editora Cultura Cristã. E nós já vimos sobre a revelação, vimos a revelação geral de Deus, vimos também sobre a revelação especial de Deus, que é a sua palavra, e hoje nós falaremos sobre a lei de Deus. Sim, Deus governa o seu universo, portanto, o universo pertence a Deus. Deus governa o seu universo por meio de leis. A própria natureza opera sob o governo providencial de Deus, obedecendo leis. E as assim chamadas leis da natureza
descrevem meramente a maneira normal de Deus estabelecer a ordem em seu universo. Essas leis são expressões da sua vontade soberana. Deus não está sujeito a nenhuma lei fora de si mesmo. Não existe nenhuma regra cósmica independente a qual Deus esteja obrigado a obedecer. Não há absolutamente nenhuma lei a qual Deus esteja obrigado a obedecer fora de si mesmo. Pelo contrário, Deus é a sua própria lei. Isto significa simplesmente que Deus age de acordo com seu próprio caráter moral, o qual não só é moralmente perfeito, mas também é o padrão supremo da perfeição. Deus é o padrão supremo da perfeição. Ele é a lei, ele é o padrão supremo de toda a perfeição. Suas ações são perfeitas, porque sua natureza é perfeita. E ele sempre age de acordo com a sua natureza santa, justa e boa. Portanto, Deus nunca é arbitrário, extravagante ou caprichoso. Ele sempre faz o que é certo, justo e bom. Meus irmãos, Deus é lei para si mesmo. Esse é o primeiro ponto da lição de hoje, do estudo de hoje. Deus é a lei para si mesmo. Ele é o padrão máximo, ele é o padrão de perfeição, ele é o padrão que estabelece a pureza, a beleza, a justiça em tudo o mais. De modo que a própria natureza divina é a lei, e é lei para ele mesmo. A sua própria natureza é a lei a qual ele está sujeito. Deus está sujeito apenas à lei da sua própria natureza, ao seu caráter, ao seu próprio ser, no sentido de que ele mesmo é o padrão, ele mesmo é a lei. Deus não está acima da lei, ele não está abaixo da lei, ele é a lei, ele é o padrão. E a gente precisa ter esta verdade não apenas em nossa cabeça, mas firmada em nosso coração. Não há nenhuma lei independente de Deus, fora de Deus, a qual ele esteja subordinado. Ele está subordinado apenas ao seu caráter, à sua natureza, à sua própria natureza santa, justa e perfeita. Meus queridos, Deus nos deu leis para observarmos. Deus é lei para si mesmo, mas ele nos concedeu leis para nós, para que nós observemos, para que nós venhamos guardar, praticar, obedecer, viver de acordo com esse padrão que ele estabeleceu para nós. Como criaturas feitas por Deus, portanto, criaturas de Deus, também se requer de nós que façamos o que é certo. Também se requer de nós que façamos o que é justo. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos criou seres racionais e morais, e por isto mesmo se requer de nós que façamos o que é certo, o que é justo, o que é bom, o que é perfeito. Deus exige que nós vivamos segundo a sua lei moral, a qual ele nos revelou na Bíblia. A lei moral de Deus encontra-se nas páginas das Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Deus exige que nós vivamos o seu padrão moral, que nós guardemos a sua lei. A lei de Deus é o padrão supremo de justiça, a qual ele nos revelou na sua palavra, as Escrituras, é a norma suprema para julgar o certo e errado. Como nosso Criador soberano, Deus tem autoridade para impor obrigações sobre nós. Sim, Deus tem autoridade, Deus tem poder para impor, para colocar obrigações morais sobre nós. Porque ele nos criou, ele é o nosso Criador, ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é o soberano. E nós somos criaturas, nós somos finitos, nós somos limitados, nós somos os servos e nós devemos obediência
e submissão à pessoa de Deus. Como nosso Criador, Deus também tem o poder e o direito de punir a desobediência quando violamos a sua lei. Então, Deus tem a autoridade e o direito de estabelecer a lei para que nós cumpramos, para que nós venhamos obedecer, e Ele também tem autoridade e direito de exigir reparação, exigir punição diante da desobediência, que quando nós violamos, quando nós quebramos, quando nós transgredimos a sua lei. Pecado pode ser definido, então, como desobediência à lei de Deus, conforme o apóstolo João nos diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 4. Ele diz justamente isso, que toda transgressão à lei de Deus é pecado. Pecado é toda transgressão da lei de Deus. Meus queridos, nós precisamos ter estas verdades em mente. Estas verdades não apenas em nossa mente, não apenas em nosso coração, essas verdades de que Deus estabeleceu leis para seguirmos, para guardarmos, e estas leis morais de Deus encontram-se nas Sagradas Escrituras. Encontram-se no Antigo e Novo Testamento. E nós precisamos, para guardar a lei de Deus, conhecê-las. Para conhecer a lei de Deus, nós precisamos estudar, ler e examinar as Escrituras do Antigo e Novo Testamento, para, conhecendo os mandamentos de Deus, nós possamos colocar esses mandamentos em prática, em ação, em nossa vida cotidiana. Guardar os mandamentos do Senhor. Uma terceira verdade a respeito da lei de Deus é que algumas leis na Bíblia são baseadas diretamente no caráter de Deus. Tais leis refletem os elementos transculturais e permanentes das relações divinas e humanas. Por isso, não podemos anular as leis de Deus, só Ele pode anular as suas leis. Nós não temos autoridade nem direito de anular, de revogar nenhuma lei de Deus. Só Ele tem autoridade para revogar as suas leis. Outras leis foram planejadas de acordo com as condições temporais ou temporárias da sociedade na qual Deus falou naquele período histórico. Isso significa que algumas leis são absolutas e eternas, enquanto que outras podem ser anuladas pelo próprio Deus por razões históricas, tais como as leis alimentares e cerimoniais de Israel. Sim, meus irmãos, o Antigo Testamento nos apresenta a lei moral de Deus. Ela é transcultural, transcendental, ela ultrapassa os limites temporais e ultrapassa os limites culturais. Portanto, elas são leis universais, valem para todos nós e de forma permanente, eterna, para sempre. Mas também temos as leis cerimoniais do povo de Israel, as leis alimentares e as leis do sacrifício, dos sacrifícios, das purificações. Então, nós temos as leis cerimoniais. Estas foram revogadas por ocasião da vida, do nascimento, vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus satisfez plenamente a lei moral, a lei cerimonial e também as leis civis de Israel. As leis civis de Israel, elas são leis para o bom andamento do povo de Deus, do povo de Israel, na questão civil, nas relações entre os filhos de Israel entre si, de modo que seria o código de processo penal, de processo civil e etc. Daqueles dias. Somente o próprio Deus pode revogar tais leis. Os seres humanos, em hipótese alguma, têm autoridade para anular as leis de Deus. Deus mesmo revogou
as leis cerimoniais e civis de Israel, porque o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei de Deus a nosso favor, e as leis cerimoniais e civis não se aplicam à igreja. As leis morais, elas são eternas, elas são absolutas e elas permanecem valendo para toda a igreja. Meus queridos, nós não somos autônomos, ou seja, não podemos viver de acordo com as nossas próprias leis. Nós não podemos, não devemos viver de acordo com as nossas próprias leis. A condição moral da humanidade é de heteronomia, isto é, vivemos sujeitos às leis de outrem. Nós vivemos sujeitos às leis de outrem, estamos sujeitos às leis de Deus, estamos sujeitos às leis do Estado brasileiro. Se formos para outro país, estaremos sujeitos às legislações daquele outro país, e desta maneira precisamos compreender que sempre estamos sujeitos à lei de outras pessoas, de outros governos, a lei sempre de outro que exerce governo, autoridade sobre nós. Portanto, nós, a humanidade, a condição moral da humanidade é de heteronomia. Nós vivemos sujeitos à lei de outro. A forma específica da heteronomia sobre a qual vivemos é a teonomia, ou seja, nós vivemos debaixo da lei de Deus. Aqui no Brasil, evidente é que as igrejas cristãs, elas vivem debaixo da lei de Deus, da teonomia, da lei de Deus. Mas a nação brasileira, assim como outras nações, elas não vivem numa teocracia, debaixo da lei de Deus, numa teonomia, debaixo da lei de Deus, mas vivem debaixo da lei do Estado, uma lei feita por homens, ainda que os homens de nossa época, e especialmente dos tempos anteriores ao nosso, do passado, eles basearam suas leis, basearam suas constituições nacionais, geralmente na palavra de Deus, geralmente nos fundamentos do Evangelho, de modo que algumas nações têm uma constituição mais robusta, têm uma constituição mais segura, que não ficam emendando, corrigindo, fazendo uma nova constituição, mas permanecem tendo a sua constituição com mais de 200 anos de história, e desta maneira a gente observa que essas nações basearam suas leis na palavra de Deus, e por isso elas são mais firmes, enquanto que aquelas nações que fizeram as suas constituições e as suas leis baseadas apenas em humanismo, em positivismo, em ideais humanos, e não na palavra de Deus, essas nações já mudaram suas constituições várias vezes. Meus queridos, a autonomia, lei própria, não é uma coisa boa para nós. A autonomia no sentido de lei própria, autonomos, né? Vivermos de acordo com a nossa própria lei. Se cada pessoa viver de acordo com a sua própria lei, o mundo será um caos. E a gente precisa compreender que nós devemos viver com heteronomia, debaixo da lei de outrem, especialmente debaixo da lei de Deus, debaixo da lei do Senhor. Heteronomia, lei de outro, né? Ou lei de outrem, heteronomos, né? Nomos, lei, hetero, outro, então outra lei ou lei de outro, e portanto nós devemos ter essa compreensão. A autonomia, no sentido de vivermos de acordo com as nossas próprias regras, de acordo com as nossas próprias leis, nos faz ser pessoas egoístas, pessoas
independentes do outro ser humano sem a perspectiva ou a compreensão, a percepção de que somos interdependentes, dependemos uns dos outros. E a lei própria geralmente conduz as pessoas à própria destruição. A heteronomia, vivermos debaixo da lei de outro, especialmente debaixo da lei de Deus, é o que a gente precisa buscar. É justamente isto, teonomia, vivermos debaixo da lei de Deus e guardá-la, praticá-la, obedecê-la. Meus queridos, nós não podemos absolutamente buscar a autonomia absoluta em nossas vidas. Nós devemos ter autonomia para fazermos muitas coisas por nossa própria conta. E justamente por causa dessa nossa liberdade, por causa dessa nossa autonomia de decidirmos o que queremos, o que não queremos, nós seremos julgados por Deus, de acordo com o que tivermos praticado por meio do nosso corpo, quer seja bom, quer seja mal. Então, nós devemos usar adequadamente a liberdade que temos, mas nos sujeitarmos de forma consciente e voluntária, nos sujeitarmos à lei de Deus, à palavra de Deus, para a glória de Deus e para o bem de todos que estão à nossa volta. A igreja, ela deve ser conhecida como o povo da palavra, o povo do livro, o povo que não apenas tem um livro em suas mãos, mas um povo que estuda, examina, conhece as Escrituras e a coloca em prática especialmente. Porque não basta a gente conhecer a lei de Deus, nós precisamos guardar a lei de Deus. Nós precisamos praticar a palavra de Deus e não apenas conhecer. Que eu e você possamos nos tornar homens e mulheres, cidadãos conscientes da lei de Deus e da lei dos homens, e que nós possamos guardar a lei de Deus, viver de acordo com a palavra do Senhor. E aí nós estaremos, evidentemente, que também guardando as leis dos homens, que são menores do que a lei de Deus, são menos exigentes do que a lei de Deus. Que nós possamos assim proceder, lembrando que a lei, ela não nos salva. A lei, ela serve de aio, de apoio, de bengala para nos conduzir a Cristo. Ela serve de suporte para nos conduzir à pessoa de Jesus. Mas a lei não nos salva. Nós devemos guardar a lei de Deus, porque nós somos criaturas morais e racionais. E devemos estar debaixo da lei de Deus para viver de acordo com a vontade de Deus, para viver de modo agradável a Deus, em nome do Senhor Jesus. Devemos guardar a lei em obediência a Deus. Devemos guardar a lei não para a nossa salvação. Devemos guardar a lei para darmos testemunho da graça salvadora de Cristo Jesus em nossa vida e na vida da igreja. Que Deus nos conceda este favor, nos conceda esta graça, deste entendimento, desta compreensão, em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos, mais uma vez, à presença de Deus em oração, que nós possamos buscá-lo mais uma vez e pedir que Ele incline nossos corações ao temor do Seu nome e que Ele incline nossos corações a nos dedicarmos ao exame da Sua palavra para conhecermos a Sua lei e vivermos de acordo com as Sagradas Escrituras. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos amparado, nos ajudado. Obrigado, em nome de Jesus, mais uma vez, pela Tua palavra que lemos e pelo estudo de hoje. Aplica aos nossos corações, ajuda-nos a vivermos de acordo com o Teu Evangelho e ajuda-nos a andarmos de acordo com a Tua palavra. Sê conosco, Senhor. Abençoa mais uma vez a Igreja Presbiteriana do Brasil em Vitória de Santo Antão. Dá graça ao Teu povo, aos Teus servos, ajuda-os e vem conceder Teu favor, conceder Tua graça e fazer a Tua Igreja crescer na Tua graça e conhecimento e santidade de vida e no número dos redimidos em Jesus, nosso Salvador. Te peço ainda, bendito Pai, que o Senhor olhe para
para o teu povo, onde quer que se encontre, espalhado na terra, e lhes conceda o Senhor, que o Senhor lhes conceda graça do Senhor, misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor sobre cada um de nós, sobre cada um dos teus filhos. Vem, em nome de Jesus, abençoar os nossos afazeres, nossos deveres. Vem conceder graça ao teu povo diante deste bloqueio que estamos enfrentando, do lockdown, onde não será permitido os cultos presenciais das igrejas e outras atividades. Que o Senhor nos conceda graça, soberano Deus, e ajude-nos, em nome de Jesus, a perseverarmos em Cristo para a glória do teu nome. Também te pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa nação, o país, o Brasil, fazendo com que as vacinas que já foram compradas sejam entregues o quanto antes, o mais rápido possível, e que as pessoas sejam vacinadas também o mais rapidamente possível, para que toda a nação esteja imunizada e nós possamos voltar às nossas vidas cotidianas. Também te peço que o Senhor ponha a tua mão contra todos os corruptos nos governos municipais, estaduais e a nível federal. Que o Senhor ponha a tua mão contra todos os corruptos, sejam deputados federais, senadores, sejam deputados estaduais, vereadores, prefeitos. Que o Senhor ponha a tua mão contra todos os corruptos, sejam policiais, sejam juízes. Que o Senhor ponha a tua mão e repreenda-os em nome e para a glória de Jesus. É o que rogamos a ti, agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite na presença do Senhor e Salvador Jesus.